Que a paz de Deus, Jesus, nosso Mestre, esteja no coração de cada um de nós. Hoje nós temos a presença do Jorge Inocêncio, que vai falar um tema da época de Jesus: se Judas amou ou odiou a Jesus. Portanto, vamos nesse instante serenizar os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos, para que nós possamos nos envolver nesta manhã belíssima de domingo. Senhor Mestre Jesus, nós nesse instante queremos lembrar da época do vosso apostolado, quando ali em Genezaré, juntamente com os vossos apóstolos, fazia um trabalho magnífico que se perpetuaria para toda a eternidade. Até que um dia nós, na condição de Espírito perfeito, mesmo assim lembraremos dos seus instantes na terra, quando juntamente com os seus 12 se reuniam para o início de uma grande transformação na humanidade. Que nesse instante possamos reverenciar a Ti, Mestre amigo Jesus, e aos seus grandes apóstolos que vieram trazer a boa nova para todos os homens de boa vontade. Que possamos nós nesse instante ser receptivos com os nossos pensamentos, amolecer o nosso coração nesse instante, porque ouviremos do nosso querido amigo da época inovidável do nosso Senhor, que nos vem trazer a renovação do amor cristão, para que possamos nos envolver nesse instante. Pedimos assistência dos Espíritos amigos, benfeitores, que possa nos auxiliar, dilatar os nossos pensamentos, para que esse conhecimento possa permanecer em nós, para que o Jorge seja amparado pela espiritualidade maior, dando a ele o equilíbrio necessário para colocar esses ensinamentos do nosso Mestre. Assim, nós pedimos a vós, Senhor, a necessidade da calma em nossa alma, para que possa esses conhecimentos ser amparados pelos Espíritos amigos. Assim fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações. Livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Jorge, por favor. Meus queridos irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui nessa casa de prece. Agradeço inicialmente a presença de todos que dispensaram o conforto de vossos lares nessa manhã de domingo para estudarmos juntos a palavra de Jesus, os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Nós vamos, como já foi dito inicialmente, falar se Jesus amou, ou se Judas amou ou odiou Jesus. Antes de adentrarmos propriamente ao tema, é necessário conhecermos algumas peculiaridades sobre a formação dos evangelhos. Como o desencarne de Jesus Cristo e seu retorno à pátria espiritual, criou-se inúmeras interpretações acerca do seu verbo. E essas interpretações começaram a gerar, nos primeiros séculos da era cristã, controvérsias
estávamos longe, como de fato ainda estamos, mas hoje um pouco menos, do conhecimento do Verbo amoroso do Cristo, iniciou-se uma série de conflitos entre cristãos por interpretações divergentes das palavras de Jesus. Começaram-se inúmeros conflitos entre as pessoas, cada qual interpretando os ensinamentos do Mestre ao seu modo, ao modo muitas vezes que melhor lhes convinha, ao modo que direcionava as suas vidas de uma boa maneira. Preocupada com esta situação, a espiritualidade nos proveu o controle disso. Bispo Irineu, que era um dos homens representantes da religião tradicional da época, ele selecionou os textos por volta do ano de 250 depois de Cristo, os textos que mais condiziam com a nossa maturidade espiritual da época. Os 4 evangelhos que foram selecionados, eles eram os instrumentos que condiziam com a nossa maturidade. Eles eram aquilo que nos daria a centelha divina dentro de nossos corações, de uma maneira mais branda, de uma maneira com que pudéssemos compreender. Contudo, ficaram-se para trás muitos textos, ao custo da pacificação desses conflitos já ditos. Renunciou-se a alguns livros de grande importância. Muitos desses livros acabaram sendo queimados, acabaram sendo destruídos por se entender na época que seu conteúdo, e nos anos que seguiram, que seu conteúdo era contrário à doutrina do Cristo. Não que fosse, é que nós não tínhamos a maturidade para conhecer essas revelações que alguns dos seguidores de Cristo havia deixado. Desta forma, eles são considerados os evangelhos apócrifos, os evangelhos que não são aceitos pela doutrina tradicional do Cristo. Acredita-se que exista cerca de 52 evangelhos apócrifos, muitos deles trazendo conteúdos de grande orientação espiritual, de grande perspectiva sobre os dias vindouros. Mas ao passo da nossa ignorância na época, isso seria instrumento de degladiação entre nós, nos perderíamos ainda mais. Então, por bondade da espiritualidade, nós não tivemos acesso a esses evangelhos naquele tempo. Como o próprio Jesus nos orientou quando aqui esteve, existem coisas que nós não estávamos preparados ainda para conhecer, e que chegaria o tempo em que nós conheceríamos. Isso demandaria evolução, isso demandaria maturidade espiritual, para que compreendamos esses temas. Hoje
passado praticamente 2000 anos, ainda temos a dificuldade de compreender alguns temas. A espiritualidade amorosa, como sempre, nos provê esse grande ferramental de conhecimento através da doutrina espírita. Nós somos portadores de grandes instruções que por muitas vezes acabamos por ignorar ou por esquecer. Dentre os evangelhos que não são aceitos pelas religiões cristãs tradicionais, encontra-se o Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas é um destes evangelhos apócrifos. O Evangelho de Judas, ele foi escrito por volta do ano de 100, 150 aproximadamente depois de Cristo. E a sua veracidade é dada através do texto do bispo de Lyon, aonde ele cita nessa mesma época o Evangelho de Judas. Era um livro que circulava na época, era um livro de acesso comum, mas que pelo seu conteúdo ele foi restrito e por 1700 anos não se teve conhecimento do seu inteiro teor. O Evangelho de Judas, uma das únicas cópias remanescentes, um dos únicos manuscritos remanescentes, foi encontrado no ano de 1978. Foi encontrado no deserto e foi guardado por alguns colecionadores de manuscritos antigos. Como era de se esperar, uma obra com tantos séculos de existência estava em demasiado estado ruim de conservação, e esse documento ele passou pela mão de muitos colecionadores sem ser traduzido. O único elo sobre a verdade de Judas correu por muitas vezes o risco de ser destruído. Ele ficou guardado por 20 anos em um cofre em Nova York, até que foi comprado por uma colecionadora alemã que decidiu traduzi-lo. Essa obra ela traz revelações muito importantes sobre o verdadeiro papel de Judas. Por 2000 anos nós personificamos Judas como o maior traidor da fé cristã. Judas, ele foi aquele que entregou Jesus aos seus algozes. Judas é sinônimo de tudo que há de nefasto, de tudo que há de ruim. O beijo de Judas é considerado a metáfora da traição. Tudo o que envolve ele nos lembra coisas ruins. Certamente muitos de nós, ainda quando criança, no sábado de aleluia, tinham o costume de malhar o Judas, uma punição milenar, aquele que traiu Jesus. Fomos ensinados a construir bonecos que representassem o anti-herói do cristianismo. Esses bonecos eram queimados, apedrejados, surrados, tudo por conta do nosso
conhecimento ainda precário ou da nossa ignorância sobre o tema. O Evangelho de Judas, posteriormente, passou por uma datação por carbono, uma das técnicas mais avançadas para se concluir a idade de uma peça antiga. E concluiu-se nessa datação que esse Evangelho ele teria realmente de 1600 a 1700 anos. Então estávamos falando de uma peça muito próxima aos eventos da encarnação de Jesus aqui entre nós. Não obstante, o livro sendo traduzido nos trouxe revelações muito importantes. Ele nos trouxe revelações de que Judas não era o grande algoz de Cristo, muito pelo contrário. Judas Iscariotes, ele provinha de uma família bastante confortável financeiramente. Ele provinha, como seu próprio nome, da região de Iscariotes, e ele fora um dos simpatizantes da doutrina cristã. Era homem muito culto, conhecedor das leis e costumes da época de maneira muito profunda. Judas era extremamente preparado do ponto de vista cultural. Ele não era nenhum ignorante, e a sua família era detentora de muitas posses, de propriedades e muita riqueza. E assim ele fora selecionado para seguir o Mestre Jesus como seu discípulo. E sendo selecionado, ele deu continuidade ao chamado de Jesus e passou a trabalhar como mestre na Boa Nova, na divulgação dos ensinamentos e na dilatação da centelha divina nos corações das pessoas aqui encarnadas naquele tempo. Judas, ele fora um dos discípulos que Jesus teve mais contato. Ele, segundo narra seu próprio Evangelho, foram longos os diálogos entre Jesus e ele. Ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Ele era a quem Jesus, muitas vezes, segundo narra o Evangelho, era a quem Jesus se reportava, a quem Jesus se dirigia para falar sobre coisas muito específicas da pregação da doutrina cristã, do trabalho na seara do bem que Cristo veio desenvolver. Assim sendo, nós temos um cenário de um homem instruído, de um homem cuja família detinha muitas posses e a quem Jesus confiava fielmente. Porque esse homem teria motivos para atrair Jesus e entregar ele aos seus algozes por 30 moedas? Esse questionamento é feito há 2000 anos. Por que ele entregaria? A própria questão das 30 moedas era
qual se fazia negociações de pequena monta, equivaleria a uma expressão hoje de uma barganha, um valor vil, um valor muito pequeno. E o Evangelho de Judas, ele nos traz a grande revelação em sua tradução feita por sua proprietária, em parceria com a revista americana National Geographic. Foi extraído do Evangelho de Judas o seguinte texto: Jesus havia dito a ele: tu sacrificarás o homem que me revestiu. Esse foi o pedido de Jesus a Judas. Jesus pediu a Judas que o entregasse aos seus algozes. A doutrina espírita, meus irmãos, ela nos dá um cabedal de informações muito grande. Ela nos mostra que a fé, ela deve ser raciocinada. O tripé que sustenta a doutrina espírita, entre os seus pilares está a racionalidade. E assim sendo, nós vemos que hoje somos felizados de conhecer revelações como essa, que nos permite desmistificar temas tão contundentes ao longo da história da humanidade. Quando Jesus, ao pedir isso a Judas, ele sabia o que ele teria que passar. Judas, por sua vez, entrega Jesus, segundo o relato do próprio Evangelho, esperando que as pessoas se levantariam contra a prisão de Jesus, que nós, que provavelmente estávamos encarnados ali naquela época, nós nos levantaríamos contra aquela arbitrariedade, contra aquela situação da prisão de Jesus, e nós nos rebelaríamos. Mas nós, pela nossa ignorância, nós somos passivos a esse tipo de arbitrariedade cometida pelos algozes de Jesus. E nessa passividade, Jesus acabou tendo seu desfecho, que foi a condenação na cruz, que foi a condenação à morte. E Judas fora um instrumento, a pedido do próprio Cristo, que levou ele a cumprir a sua missão. Judas esperava essa retaliação à prisão de Jesus, a qual não houve. Se houve realmente o pagamento, esse pagamento seria motivado, pois os apóstolos acreditavam que Jesus, com a prisão de Jesus, a perseguição aos cristãos se aumentaria, e para eles continuarem levando o verbo de Jesus adiante, eles teriam que ter algum recurso. Há uma teoria que fala que esse recurso da entrega de Jesus aos seus algozes, aos soldados, seriam destinados à própria obra do Cristo. Uma vez que Judas não tinha interesse em enriquecer
financeiro. Ele fez isso por um motivo muito maior, por um motivo muito mais nobre. Na visão dele, ele não esperava a morte em cruz de Jesus. Ele esperava, como já dito, que fosse desencadeada uma grande revolta contra essa arbitrariedade. E assim, o próprio Evangelho de Judas, ele nos traz que a questão do suicídio de Judas, ela de fato é controversa, porque o Evangelho de Judas, ele não fala na questão do suicídio. Temos alguns outros relatos aos quais Judas não teria se suicidado após o desencarne de Jesus. Ele teria ido trabalhar em um leprosário, ele teria ido assistir a leprosos até o final da sua vida. Há relatos da espiritualidade que Judas teria reencarnado posteriormente como Joana d'Arc. Vejam, meus irmãos, se Judas foi o maior algoz da história da humanidade, como num curto espaço de tempo ele teria reencarnado em uma condição de espírito tão evoluído, uma condição de um espírito missionário, como foi Joana d'Arc. Vejam que à luz da doutrina espírita, isso começa a gerar algumas controvérsias. Ao analisarmos a condição de Jesus quando aqui esteve reencarnado, Jesus foi o Espírito mais perfeito que esteve entre nós encarnado. Jesus é tido como nosso modelo e guia, é o símbolo maior da nobreza de espírito e da pureza de coração. Para se chegar ao posto ao qual Jesus chegou, é necessário um longo caminho evolutivo. Milhares de anos e uma pluralidade de reencarnações fizeram com que Jesus chegasse a essa condição. Nós somos, através da doutrina espírita, conhecedores que fomos criados simples e ignorantes, e que a cada encarnação nós agregamos uma bagagem espiritual, e essa bagagem vai se somando sucessivamente ao longo das nossas existências. Isso é denominada evolução. Ao passo que Jesus chegou ao topo dessa evolução, ou a uma escala muito avançada da evolução. E essa trajetória evolutiva, ela contempla, entre outras coisas, a apuração dos sentimentos, a apuração da sensibilidade. Jesus foi o maior médium que esteve encarnado entre nós. Jesus, ele tinha a capacidade de ser o leitor das almas, o leitor dos corações aflitos. Nós vemos em inúmeras passagens do Evangelho que as pessoas se aproximavam de Jesus e ele sentia a aflição daquela pessoa, como o caso do cobrador de impostos que estava sobre a árvore e Jesus o convidou.
escolhido Judas para trabalhar na sua seara. Ele não, caso Judas fosse um coração amargo, como nos é pregado costumeiramente, Jesus não teria sentido isso. Jesus não teria deixado ele a longe, ou não dado um posto tão elevado a ele. Ao acreditarmos que Judas traiu Jesus, como nos é pregado de maneira milenar, à luz da doutrina espírita, ao crermos nisso, duvidamos da própria capacidade de Jesus, da sua perfeição, meus irmãos. Ele, sendo o Espírito perfeito que era, sabia de tudo o que ocorreria com ele. Ele soube que Pedro negaria ele, como nos ensina os evangelhos, porque ele não saberia que Judas o trairia. À luz da doutrina espírita, nós vemos que Jesus ele veio com um planejamento reencarnatório, ao qual contemplava a morte em cruz. Particularmente, eu acredito que se Jesus tivesse morrido de velhice, não teria deixado esse magistério maravilhoso que ele deixou. Então, as suas lições, elas incluíam o seu calvário e o seu desencarne daquela forma. Jesus, ele era sapiente dessa condição que ele teria que passar. Ele assumiu esse compromisso com a espiritualidade, meus irmãos. E Judas foi um instrumento apenas que propiciou que Jesus chegasse à conclusão da sua missão aqui terrena. Judas, ele deve ser visto como um instrumento do Mestre Jesus, e não como seu algoz, e não como aquele espírito que tentou encobrir o verbo cristão. Muito pelo contrário, a sua maneira, ele deu a sua contribuição para que o verbo cristão progredisse, para que a mensagem do excelso Mestre Jesus abrangesse o nosso coração e nos tirasse das trevas da ignorância, pois naquela época vivíamos um eclipse dos valores mais salutares, os valores que verdadeiramente nutrem a caminhada evolutiva. E a espiritualidade, como sempre, se compadecendo da nossa situação, nos enviou o excelso Mestre Jesus para que levantasse sobre esse planeta o seu reino de amor, a luz do amor desta feita, a luz do amor incansável e inapagável. Essa foi a grande contribuição que Jesus nos deixou, o maior ato de amor cujo nós já presenciamos, fora a vinda de Jesus. A maneira com que Ele nos amou da maneira mais pura que se pode amar, uma maneira que ainda estamos muito longe de conhecer, a maneira do amor puro, desinteressado, o amor elevado. Jesus, em momento algum, Ele nos condena pelas nossas imperfeições. Ele nos amou de forma que Ele sabia que imperfeito éramos, mas Ele sabíamos que todos nós estávamos, como sabe de fato,
destinados à evolução e nos prover todos os instrumentos de maneira quase que diária, para evoluirmos, para aprendermos a conjugar o seu verbo do amor, que se expressa através de ama até teu próximo como a ti mesmo. Assim, meus irmãos, devemos repensar a situação a qual fomos catequizados, a qual fomos norteados sobre Judas. À luz da doutrina espírita, vemos a contribuição desse espírito para o desfecho da missão de Jesus. Que reflitamos, em especial nesse período que antecede a Páscoa, que passemos adiante essas lições para que os nossos filhos, os nossos netos percam essa nefasta prática de malhar o Judas e vejam o Judas com toda a sua grandeza, como um colaborador da seara do Cristo, como alguém que amou o Cristo e que alguém que foi amado pelo próprio Cristo. Assim, meus irmãos, convido vocês a essa reflexão de amor, a essa reflexão sobre o que fora Judas no desfecho da trajetória cristã. Muito obrigado, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Parabéns. Jorge me emocionou. A voz de Jorge para mim é uma sinfonia e me emociona. Obrigado, Jorge. O Jorge me fez ver que de traidor ele foi o herói, porque ele, diante dos apóstolos, o único capaz, diante de todos, a entregar Jesus. Porque Jesus era conhecido por todos os fariseus. Ele era conhecido por Pilatos, era conhecido por Lentulus. Será que ninguém conhecia Jesus? E naquela noite ali ele seria prisioneiro. E Judas foi o único capaz de beijar Jesus. Então Jorge provou para todos nós que ele foi um mártir e não um traidor. Jorge, que Jesus te abençoe cada vez mais, que você continue com esse brilhantismo que você tem de nos trazer essas palestras maravilhosas. E que nós possamos lembrar que na próxima sexta-feira nós teremos aqui o Orson, que vai falar sobre um tema importante do seu livro, O Auxílio Virá. Nessa sexta-feira, o Orson falará sobre o seu livro, O Auxílio Virá. É muito importante para que todos possam ver. E também no próximo domingo nós teremos o Reginaldo Córdoba, o Cordinha. Então é muito importante que vocês divulguem. Então ele vai falar sobre Em Busca da Felicidade. Ele fala um pouco sobre magia, né? Faz umas mágicas, então ele realmente nos motiva. O Cordinha é um brilhante amigo nosso. E eu queria convidá-los aos pais que trouxessem os filhos à evangelização, que procurasse trazer também os seus jovens, os seus filhos, porque a evangelização é muito importante. Nós sabemos que a criança e até a adolescência aos 14 anos, ela grava tudo aquilo que são os ensinamentos dos pais e da própria religião. Portanto, nesse momento, eles estão gravando tudo aquilo que eles praticarão quando eles adquirirem a maioridade. Dos 14 em diante, aí então, de nada nos vai adiantar mais falar da espiritualidade de Deus. Ele seguirá o caminho que ele seguia na encarnação anterior.
Portanto, é importante para que vocês, pais, lembrem-se que a casa espírita está preparada para educá-los. Não deixem esse importante compromisso de vocês. Tragam com os seus filhos para a evangelização, que no futuro eles serão os evangelicadores, participarão das mocidades, e é eles que darão conta do futuro do Espiritismo. Vamos agradecer imensamente ao Jorge e à sua esposa que esteve presente neste domingo, que possamos retornar ao nosso lar, levando a paz, levando aqui o compromisso de acreditar na bondade do Mestre Jesus, que não crucificou em nenhum momento nenhum dos seus apóstolos. Assim, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, desta manhã linda que nós tivemos, e que possamos ter uma semana ótima de trabalho e também de conhecimentos. Assim, Jesus, nós vos agradecemos nesse instante. Agradecemos a Espiritualidade Maior, a todos aqueles que aqui estiveram presentes, encarnados e desencarnados, e que assim seja.